Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que acontece se a pessoa tomar a ceia do Senhor em pecado? Ceia do Senhor também pode ser chamado de Santa Ceia, ceia. Paulo chamou de ceia do Senhor. Outras partes diz partir o pão. O que importa é aquilo que se refere, e não o nome exato em si. Para saber o que acontece com quem toma em pecado, primeiro precisamos saber o que é a ceia e o significado disso, para sabermos que não terá nenhum significado para quem toma em pecado. A ceia simboliza o corpo e o sangue de Cristo, representado pelo pão e o vinho. Foi instituído por Cristo quando ele celebrou a última Páscoa. Então podemos dizer que a ceia ficou em substituição à Páscoa. No Velho Testamento existia várias ordenanças e festas judaicas. Todas tinham algum significado e todas apontavam para Cristo. E o simbolismo só tinha aplicação ao arrependido. Por exemplo, o ritual da expiação, onde era sacrificado um animal, para aquele simbolismo se aplicar na vida da pessoa, primeiro deveria haver uma mudança no coração. Como a morte de Cristo, por exemplo. Jesus morreu por amor à humanidade, mas a eficácia de sua morte só passa a valer na vida da pessoa quando ela se converte. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a eficácia, o valor do seu sangue derramado só passa a ter valor na vida da pessoa quando ela se converte. Mais um exemplo. No Velho Testamento era proibido comer animal com seu sangue. Se um animal morresse com seu sangue, por exemplo, se o animal caísse lá do barranco e morresse, e o seu sangue ficasse nele, o judeu não podia comer, mas poderia dar ou vender a um gentil, a um não-judeu, pois o simbolismo do sangue derramado não se aplica àquele que não serve a Deus. O judeu não podia comer carne com sangue, e até hoje, no Novo Testamento, isso não é permitido. O sangue do animal era identificado com a sua vida. O sangue é identificado com a sua vida. Por isso não era permitido comer e continua não sendo. No Novo Testamento, Jesus deixou apenas 2 ordenanças para a igreja, bem diferente do Antigo Testamento, que tinha muitas. No Novo Testamento é a ceia e o batismo nas águas. São 2 rituais que seu significado só se aplica para aquele que é salvo. O batismo é uma manifestação externa de uma mudança interna. Primeiro muda o coração. Sem arrependimento é um banho de água. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salvo. Veja o exemplo dos fariseus. Os fariseus foram se batizar no Jordão com João Batista. Talvez eles viram lá a multidão na fila e entraram no meio para se batizar. Veja o que João Batista disse aos fariseus. Mateus 3, versos 6 até 8. Veja aí. E vamos lendo e interpretando e meditando. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Veja aqui. Confessando seus pecados. João Batista. E vendo ele, muito dos fariseus que vinham ao seu batismo, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. O que foi que João Batista quis dizer? Que se eles não se arrependessem de seus pecados, não iriam escapar da condenação, mesmo se batizando. Por isso ele disse: produza fruto de arrependimento, senão vai escapar, senão não irá escapar da ira futura. E isso se aplica também a hoje. Muitas igrejas
Querem batizar todo mundo. Até igrejas que não eram assim, todo filho de crente, quando faz 12 anos, eles batizam para fazer número, sem se importar com a condição da pessoa. E em muitos casos é um batismo farisaico. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. Da mesma forma, a ceia. A pessoa toma porque é salva e não para ser salva. Agora vamos ver o significado da ceia. O que acontece com quem toma em pecado? A ceia é um memorial que traz em memória o benefício da morte de Cristo para o salvo. A morte expiatória de Cristo só passa a ter valor para a pessoa quando se arrepende de seus pecados. O arrependido é justificado de seus pecados pela morte de Cristo. O pecador é culpado pela morte de Cristo. O crente em pecado que toma ceia, ele está trazendo em memória algo que ele é o culpado, fazendo algo para sua própria condenação. A ceia simboliza o corpo e o sangue de Cristo e o benefício de sua morte para o salvo. O pecador é culpado pela morte de Cristo. A pessoa em pecado que toma ceia está trazendo em memória algo que ele é culpado. O simbolismo disso não se aplica a ele. 1 Coríntios 11, verso 27. Veja na sua tela aí. Paulo disse, quando celebrou a ceia em Corinto: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja aí, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem toma ceia em pecado está se condenando. Quem toma em pecado está pecando mais ainda. E toma para sua própria condenação, pois ele é o culpado pela morte de Cristo. Traz condenação para si mesmo, pois o significado disso não se aplica a ele. E uma grande parte das pessoas hoje tomam ceia em pecado, sem comunhão com Deus. Há cerca de 20 anos para trás, pessoas em pecado, com a consciência suja, elas tinham medo de tomar a ceia. Quantas profecias que tinham naquele tempo, profecias, revelações, né? Ai daquele que tomar a ceia do Senhor em pecado. As pessoas tinham medo de ser castigado por Deus. E hoje foi banalizado. Não só a ceia, mas o batismo nas águas também. Fazem isso à torta e à direita, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Pessoa que não sabe nem o que é evangelho, se batizam hoje. Filhos de crente que nunca se converteu, só para fazer número e volume na igreja e um futuro dizimista, que é a esperança que eles têm, né, de ser o próximo dizimista. A próxima ovelha a ser tosquiada quando ela começar a trabalhar, né? Já vai preparando a ovelha para quando ela começar a trabalhar, começar a tosquiá-la, né? O bode disfarçado de ovelha. Dá um joinha se gostou e se inscreva se não for inscrito para ajudar o canal. Então, até o próximo.